Show de bola, hein? Top Media News de volta com a pauta é livre. É eita atrás de vixe, é vixe atrás de eita, de tanta polêmica. Piscina de ouro, Campo Grande. Gestão Adriano Lopes pagou mais de 300 mil por uma piscina de ouro. Daqui a pouquinho, os detalhes. Também, o fim dos escapamentos será? Estará próximo o fim dos escapamentos barulhentos em Campo Grande? Daqui a pouquinho, destaque do vereador Rafael Tavares. Polêmica, hein? Já polemizaram essa questão mais ainda do que ela é, tá bom? Drama de produtores rurais no Rio Grande do Sul também vai ser assunto no A Pauta é Livre. Tudo isto e muito mais dentro de alguns segundinhos aqui no A Pauta é Livre. Show de bola, show de bola. Voltando de novo após uma entrevista especial ontem. Voltamos com o nosso bate-papo mais cara a cara aqui no A Pauta é Livre. Gente, cheio de destaques e cheio de polêmica. Mais uma vez, nós estamos batendo em cima do quê? De gestão, tá? Dando prioridade para os acontecimentos em Campo Grande. Nós estamos falando de gestão, tá? Ou falta de gestão ou má gestão, tá? Então são números que o Top Media News vem tendo acesso e que mostram aí o descompasso, né? O que seria descompasso com aquilo que é padrão numa administração pública. Nós temos aí o Itamar Busata, nosso repórter, que foi conhecer, saber detalhes de uma construção de uma piscina lá para o Centro de Convivência do Idoso, a Vovó Ziza, que fica ali no começo do Tiradentes, aqui em Campo Grande, tá? Na Joaquim Murtinho ali. O pessoal conhece. Fizeram uma piscina lá. E aí cobraram 300 mil pela piscina. 300 mil pela piscina. Vale tudo isso uma piscina? Vamos saber. E o detalhe, gente, tem um detalhe que eu vou deixar você descobrir na matéria, se é ou não é para ficar com uma pulga atrás da orelha sobre este contrato tão generoso, que uma empresa ganhou, porque 300 mil numa piscina não é pouca coisa não, viu, gente? Vamos ver Itamar Busata atrás de problemas da gestão Adriane Lopes. Bora lá. A Prefeitura de Campo Grande fez a entrega de uma obra aqui no CCI em abril deste ano. Depois da entrega da obra, fez um aditivo de quase 77 mil reais. Brincadeira? Vem comigo. A intenção aqui era colocar uma estrutura com piscina, mas esqueceram das adequações de acessibilidade. Ainda não se sabe se foi falta de planejamento, mas o fato é que a obra toda foi elaborada por profissionais da engenharia e teve com certeza um projeto. E como se trata de um centro de convivência do idoso, obviamente teria que ter acessibilidade. Se fôssemos fazer um trocadilho, é quase como comer um prato de comida sem talheres. O tamanho da piscina causa curiosidade quando comparada ao preço da obra de quase 309 mil reais, fora o aditivo. E você, concorda com esse tipo de método? De volta, gente, olha só. Acho que você conhece. Hoje em dia tem muita gente fazendo piscina ou comprando pronta. Enfim, né, o calor aumentou nos últimos anos. Aliás, parece que dobrou, né, o calor aqui em Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, né? Então, assim, todo mundo tem meio que assim uma ciência do que é uma piscina, né? O que vale, o quanto que gasta, o trabalho para fazer o material. Tem de vários tipos, mas enfim, 300 mil? E olha só o detalhe, gente, pelo amor de Deus, você que está em casa, pelo amor de Deus, se constrói uma piscina para onde? Para o Centro de Convivência do Idoso. O que precisa minimamente, numa piscina para idoso? Acessibilidade, gente, essa é a palavra-chave.
Essa é a palavra-chave do momento, não só para idosos, mas para pessoas com deficiência, enfim, pessoas com alguma limitação, enfim. É preciso esse conceito, adotar este conceito no nosso dia a dia, e aí deu problema, teve de fazer um aditivo. O que é aditivo? Uma adição neste contrato e empenhar mais dinheiro para a empresa, e aí a empresa fazer aquilo que é necessário, aquilo que deveria ter sido feito no projeto originalmente, sem erros, sabe? Para não motivar aditivos. Porque quando você tem que reparar algo, você acaba gastando muito mais, às vezes, do que, né, se você fizesse, se estivesse ali no projeto original. As adaptações custam caro, custam mais dinheiro, custam mais trabalho. Então, assim, a gente vem falando nisso, né? Isso é gestão? Porque às vezes você fala assim, puxa, mas e o profissional que fez isso aí, que projetou isso? Como que é? Como que funciona? Não foi ver o local? Não estudou que é um centro de convivência do idoso? Não é? Enfim, será que não estuda o solo, não estuda o local, não estuda as pessoas, não tem reuniões? Como que funciona isso? Vai assinando um contrato? Então o Top Media News vai focar neste assunto, neste e outros assuntos de gestão, tá? De gestão, tá? Porque parece que este é o problema. Vereadores têm dito aqui ao Top Media News, com toda a firmeza, olha, dinheiro tem. Campo Grande tem um orçamento de quase 7 bilhões. Tudo bem, é uma capital grande que recebe gente até de outros países, tudo bem, mas não faltam recursos. Se não falta recurso, ou falta competência para geri-los, ou... E aí fica na cabeça de vocês, tá bom? Então, fica mais este desabafo, mais esse furo de reportagem aí, Itamar Busata e equipe, né? Nosso querido Barba também, envolvido neste trabalho, neste projeto, que inclusive tem imagens, viu? Imagens assim, são pensadas, imagens muito bem feitas neste projeto, viu? Nós estamos com um profissional ali, competentíssimo, o nosso querido Barba, trabalhando na operação aí, tá? Tanto do áudio quanto das imagens, tá? Então essas denúncias estão sendo muito bem levadas ao nosso leitor internauta, porque nós estamos tendo um cuidado aí de selecionar e registrar as melhores imagens, os melhores ângulos para você, tá? Então questione, viu? Questione, compartilhe essa live e questione. Questione, será que vale isso? É piscina de ouro ou não é? Me lembrou aqueles bilionários indianos numa banheira luxuosa, assim, alguma coisa desse tipo, porque o valor tá caro, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá caro, hein? Tá tudo caro. Pelo amor de Deus, vamos ver quem que tá aqui, a galera que já tá acompanhando o nosso querido A Pauta é Livre, segunda a sexta, 14 horas, ao vivaço, tá? Show de bola para você. Já quero agradecer a nossa audiência. Deixa eu abaixar o meu retorno aqui, ó. Ó, vamos abaixar aqui. Olha aí. Deixa eu passar os dados. Boa tarde para você também, Gleiciane. Boa tarde. Vamos seguindo com polêmica. A polêmica que não para, é o nosso combustível. Polêmica. Dessa vez ele de novo. Olha, esse bate-ponto, hein? Esse termina a fila da polêmica, ele entra de novo na fila para ser atendido de novo. Esse aí nasceu para polemizar, viu? E ele não economiza, é o vereador Rafael Tavares, do PL. Toda semana ele manda um assunto que rende, né? Que rende comentário, que rende crítica a ele. Olha só, também tem esse detalhe. Que rende elogio, que rende crítica, que rende burburinho na cidade, e aí eita atrás de vixe. Desta vez ele propôs fiscalização, um projeto de lei que permite apreender motocicletas que estão com escapamento
Adulterado é aquele que geralmente faz barulhão. Que sabe que essa galera aí da manobra curte, colocar, troca, deixa aberto, enfim. Então tem uma série de coisas aí nesse processo, tá? Tem poluição ambiental, não é? Tem poluição ambiental, porque você retira uma parte ali da peça, do filtro, enfim. Quer dizer, o engenheiro foi lá, estudou contas, cálculos, anos e anos na vida para desenvolver um escapamento para filtrar a sujeira do combustível. E de repente vem o Escleison e tira para fazer barulho para se aparecer, né? Aí, gente, o que acontece? Polêmica. Esse projeto de lei permite, inclusive, além de apreender a moto, retirar o equipamento, o adulterado, e destruí-lo, para não voltar a circular mais. Aí o Rafael já ficou bravo, porque falou que algumas pessoas estavam distorcendo o que ele estava falando, mas pelo menos a nossa matéria lá, ele compartilhou dizendo que estava correta, né? Então vamos ver o vídeo que ele gravou esclarecendo a polêmica, falando que não é bem assim, que alguns distorceram. Vamos ver a justificativa do Tavares para mais um projeto que dá o que falar em Campo Grande. Bora lá. Pessoal, todos os nossos projetos de lei são tratados como polêmicos, né? Dessa vez, estão tentando polemizar um projeto de lei que eu apresentei que apreende e destrói escapamentos adulterados na nossa cidade, tá? Você que tem moto e que tá dentro da lei, não se preocupe. O problema é o cara que compra a moto, vai lá e corta o escapamento, compra o escapamento irregular, faz uma gambiarra lá para ficar fazendo barulho. Esse caso será punido, o escapamento será apreendido e será destruído pela Prefeitura de Campo Grande se o meu projeto de lei passar. Nós estamos em defesa das crianças, dos recém-nascidos, dos autistas, dos idosos e de todo cidadão que não quer barulho na nossa cabeça, tá? Então, eu sempre vou ter lado. Eu não sou um político que foi eleito para ficar em cima do muro com um projetinho meia boca. A gente tem lado, se posiciona claramente e eu estou em defesa da liberdade, sim. Eu quero explicar uma coisa para vocês. O limite da liberdade individual, ele vai até onde começa a liberdade do outro indivíduo. E quando você coloca um escapamento na sua moto, você está afetando a vida de terceiros, você está claramente interferindo na liberdade individual de outra pessoa. É por isso que esse projeto de lei foi apresentado e será votado aqui na nossa cidade. Quero pedir o apoio de todo cidadão que gostou desse projeto e que confia no nosso trabalho, tá bom? Agora nós já somos odiados pelos militantes disfarçados de professores, pelos petistas, pelos maconheiros, pelos homens biológicos que querem jogar futebol contra a mulher e agora pela turma do Randandan. Forte abraço. Tá aí, ó, e ele falou, ó, eu não tenho, aqui em cima do muro não dá, sabonetar eu não vou. Tá aí, é um dos polêmicos da casa aí. A Cristiane Lopes está marcando Davi dos Santos. E sobre a piscina da prefeitura, só voltando aqui, ô Cristiane, um pouquinho, a Gleiciane está falando, nossa, essa piscina é de ouro ou com borda infinita para Dubai, né? Não é, ô Gleiciane? Embora os nossos queridos idosos lá do CCI, vovó Ziza, mereçam uma piscina com borda infinita para Dubai, o que tem ali mesmo é a piscina cara do Tiradentes, do Tirão, tá? É isso, Gleiciane Dutra, mais uma vez, obrigado pela sua participação irônica, né? Ela usa desse artifício da ironia, né? Do sarro, até do deboche. Tá valendo, é isso que vale. É a participação da nossa querida internauta. Já a Cristiane Lopes, ela entrou aqui o comentário a hora que estava rodando a matéria do Tavares, tá? Então ela marcou o Davi dos Santos, não sei por quê, qual motivo, se ele não gosta, se ele também se aperreia com essa questão das motocicletas com barulho, ou se ele gosta, de repente, né? Então, o Rafael tá, inclusive, ele deve estar mais sensível a isso, porque ele tá com uma filha, né, recém-nascida, uma bebezinha, bem bebê, e ele falou aí no vídeo, bacana,
Ele falou no vídeo aí, ó, para os recém-nascidos, inclusive, não é? Para as crianças, para os recém-nascidos, para os idosos, gente. Eu vejo situações onde um sujeito passa rasgando aquela 13 de maio à noite, porque a 13 de maio, ela tem uma onda verde, né? Essa onda verde começa ali mais ou menos ali, um pouquinho depois do São Francisco ali para baixo, mais ou menos ali na altura da Ferona, e ela vai indo, né? Então o sujeito passa ali na 13 de maio em alta velocidade, ainda com escapamento daquele bem barulhento do lado, na frente, né, da Santa Casa, né? Do lado ali da 13 de maio. Ali tem um prontomédio, ali tem o Hospital do Trauma, e ali tem todo o complexo da Santa Casa. E como a noite está um pouquinho já mais silencioso, aquele barulho pega. Às vezes é um profissional que está fazendo uma cirurgia ali, entendeu? Às vezes é um paciente que tomou um remédio, está precisando deitar, relaxar e tudo mais. E aí passa essa gente aí, ó, na zoada total. Então, é preciso sim discutir esse assunto e não pode ter medo de polêmica, tá bom? Porque o bem-estar coletivo, ele sempre prevalece sobre o direito individual. Beleza? Leiciane Dutra, mas é chato mesmo. Pessoal do Randandan não respeita os horários. Tarde da noite fica fazendo os barulhos chatos. Exatamente. Não em frente à UPA, em frente, que o povo já tá ali na UPA, né? Nervoso, não sei o que. Aí vem, passa a turma, dá uma dor de cabeça sim. Não é isso? Dá sim uma dor de cabeça. Quero agradecer mais uma vez a nossa audiência aqui no A Pauta é Livre. A Pauta é Livre, obrigado pelo carinho. Vamos seguindo o programa, porque é sempre polêmica. E tem mais uma. Mais uma vez, gestão. Mais uma vez, gestão Adriane Lopes. Nós estamos falando do quê? Do vereador Jean Ferreira. Ele pegou o microfone lá, tomou a palavra para denunciar o quê? A questão dos administrativos da educação. A prefeita aí teria intenção de cortar uma gratificação que já existia aí, transformar num outro expediente essa gratificação. Quer ver? Nós vamos abrir aqui, ó, inclusive, ó, Jean Ferreira. Aliás, já foi nosso entrevistado aqui, hein? Jean Ferreira falou aqui, ó. Aí ele está falando do salário para educadores, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui e vou puxar para vocês. Ele fala o seguinte, cara, que a educação em Campo Grande está mais uma vez sob ataque. Por que mais uma vez? Porque teve aquele decreto, né? Aquele decreto que retirava gratificação para professores que buscavam pós-graduação, né? Aí aquele decreto a prefeita recuou, amarelou, mas agora tem outro, ó. Segundo aqui o Jean Ferreira, ó, trabalhadores da educação estiveram na Câmara para alterar a natureza jurídica da gratificação do pró-funcionário, transformando essa gratificação num adicional. Na prática, diz o Jean Ferreira, significa reduzir ainda mais o que é pouco, gente. Ele está falando aí, citando salários de 1.300, gente. Para um trabalhador da educação, não é o professor. Mas, enfim, é o profissional que ali sustenta toda a estrutura. Vamos ver agora o desabafo do Jean Ferreira, do PT, lá na Câmara Municipal de Campo Grande. Bora lá. Eu tô vendo ali alguns cartazes de professoras, funcionárias, né, formadas em pedagogia, que já trabalham há mais de 30 anos para receber um salário de R$ 1.318, a outra de R$ 1.200, e a prefeita ainda quer tributar e taxar esses trabalhadores, sendo que não faz plano de cargo e carreira, não cumpriu com o quinquênio, diz que não vai ter reajuste. O motivo deles estarem aqui hoje é justamente mais um ataque da prefeita Adriane Lopes à educação de Campo Grande. Primeiro foi o Servimed, que alterou as regras para ter acesso a um plano de saúde digno. Depois foi o corte para quem tem pós-graduação, que com muita luta da ACP, dos movimentos sociais,
dos vereadores, a gente conseguiu vetar e derrubar aquele corte. Agora, a possível tributação do pró-funcionário, que vai tirar muito daqueles que já recebem tão pouco. Mais um ataque à educação, porque a gente sabe que é justo sim arrecadar para poder contribuir na aposentadoria. Mas para que faça isso, é necessário que faça um reajuste justo, é necessário que se abra concurso público, é necessário que faça o chamamento daqueles que passaram no concurso público. Então contem comigo para a gente fortalecer a educação pública de Campo Grande. Beleza, beleza, show de bola, é isso, gente. Olha, é um assunto delicado e lamentável, né? Porque assim a gente não entende por que essa retirada assim tão... talvez possa chamar ainda de ataque, mas qual o propósito disso? Você ir retirando, por exemplo, gratificações, transformando, alterando gratificações de professores e agora dos servidores do administrativo. Então, gente, olha, o que os administrativos fizeram? Se mobilizaram. A mesma coisa que fizeram os professores. Foi a mobilização da Câmara Municipal junto dos professores que fez com que a prefeita recuasse. E isto, a prefeita recuasse, Então, o que os administrativos falaram? Olha, se foi os professores junto com os vereadores, vamos para a Câmara também. Encontraram uma voz lá, uma voz jovem, mas falando tudo correto aí, tá? Ele desabafou, chamou de ataque e agora, provavelmente, este assunto, gente, este assunto vai ser levado, já deve ter sido, né? Levado para a Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal. E aí vai ser designado aí o quê? Um interlocutor para conversar com o sindicato da categoria e levar o pleito para a prefeita lá e cobrar, e sentar e falar grosso. Porque foi assim que os professores conseguiram, articulando. Primeiro conversando, dando as boas-vindas, amenidades, mas depois falaram, não aceitamos perda de direitos. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Se tem vereador lá sendo pago com dinheiro público, tem que usar o vereador para benefício da sociedade ou de um grupo, não é isso? Então, beleza. Gleiciane Dutra, mais uma vez. Que beleza, hein? Mas é chato mesmo. Pessoal, não, esse eu já li. Na frente da loja que eu trabalho aqui, já vi o pessoal da PM e da Guarda prendendo uns 5 com escapamento barulhento. É isso, mas precisa ter um efetivo maior, né? Precisa ter um efetivo maior para você dar conta de fazer tudo. Porque muitas vezes chega uma ocorrência grave e a outra, né? Não que não seja grave o escapamento, mas enfim, você tem que atender uma que gere risco de morte para alguém, né? Então tem que ter um efetivo maior para cuidar dessas pessoas que burlam a lei, burlam o meio ambiente. Hoje em dia se fala tanto em meio ambiente, né? Você tira o filtro que polui o ar. Sai a gasolina, combustível puro, sem o filtro para o ar, né? Para o meio ambiente. Então tem que se pensar nisso também. Olha, a Michele assistindo com a gente, hein? Ah, que beleza, hein? Que beleza. Maravilha. É isso, gente. Olha, um assunto bacana agora, um pouco preocupante, mas bacana ao mesmo tempo. Estádio Morenão. Lembram? Estádio Morenão. Tem tanta história, gente. Tem história do futebol aqui nas décadas de 80 e 90, 70, 80 e 90, que são tão importantes quanto os grandes centros. A história que se fez aqui naquela época é tão importante quanto lá os grandes centros. Mas o Morenão, segundo aí o nosso secretário de Esporte, Cultura e Turismo, o Marcelo Miranda, esteve aqui hoje, nos estúdios do Top Media News, no Papo Reto com Joel Silva. Ele falou, olha, a estrutura, a característica do Morenão hoje, ela já não serve muito mais. Ela está inviável, porque o torcedor exige hoje. Para que o público exige hoje. Então, o que hoje está sendo
pedido aí, está sendo demandado? Uma arena mais modesta, uma arena menor, um estádio em formato de arena, que é aquele que você fica mais próximo ali do jogo, tem uma visão melhor. E o Morenão já não comporta mais, não se encaixa mais nesse perfil. Então, ele explicou o que o governo Riedel está pensando para o Morenão, para o estádio Jacques da Luz, lá nas Moreninhas, que muitas vezes é Jacques sem luz, né? Porque às vezes tem jogo adiado ali à noite por falta de iluminação. Já tivemos esse problema. E também a construção de uma nova arena, hein? Qual será o nome desta nova arena? Então vamos ver um trechinho da entrevista do Marcelo Miranda, secretário de Mato Grosso do Sul, Esporte e Turismo. Bora lá ver o que ele falou sobre o viável dentro dessa perspectiva. Se a gente tirar a questão histórica, a questão emocional, não sobra quase nada. Cara, sobra terreno. Até a estrutura é uma estrutura interessante, mas não é uma arena moderna, né? Se você for pegar hoje o lugar top para você assistir o jogo hoje lá, cara, é extremamente longe, é alto demais. Não é aquela coisa da arena que você fica em cima do campo ali, né? Questão de conforto. É uma estrutura de concreto fantástica, mas ela é superada já, né? Em termos de arquitetura, de conforto, de acessibilidade. Tem problemas sérios de acessibilidade. Houve alguns problemas que a gente criticou muito. A universidade ela foi avançando sobre o estacionamento, que era uma grande vantagem para o estádio, né? Hoje, grande parte do estacionamento foi utilizado para instalações da universidade. Você não consegue viabilizar isso no entorno, como em algumas arenas, né? Porque você precisa não só para futebol, para grandes eventos. Os eventos são lá fora, né? Então, isso aí tudo gerou uma situação que não é fácil. Então, nós temos essas três opções. O governador, a GESUL está muito focada nisso, o secretário Guilherme, com a sua equipe, nessas três opções. E não é que vamos escolher só uma, não, né? Nós temos essas três possibilidades. Eu acredito, eu defendo que a gente deva trabalhar nas três. O que a gente precisa fazer agora é estabelecer qual que vai primeiro. Vamos revitalizar o Jacques da Luz, criar condições para que ele, né, tenha um campeonato razoável em 2026. Vamos construir uma arena nova. Eu acho que Campo Grande merece, né? Moderna, tecnológica, com acessibilidade, com conforto, e vamos recuperar o Morenão, porque eu acho que tem espaço para o Morenão para grandes eventos, para shows, para feiras, né, para eventos culturais e para o futebol também. Mas veja bem, nós não precisamos de um estádio de 42 mil lugares. Ô Joel, se você for pegar o Campeonato Carioca, né, que os principais clubes estão ali, falta só o Palmeiras, na verdade, né? Se você for pegar o Campeonato Carioca, quando você tira os confrontos entre os principais, por exemplo, entra lá Flamengo e Bangu, Flamengo e Olaria, a média de público é 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 700 pessoas, que é a média aqui no Mato Grosso do Sul. Um dos vários públicos do Campeonato Brasileiro é Corinthians, Palmeiras. Você vê, o São Paulo fez um estádio gigantesco, né? Reformou ali o Morumbi, o clássico que teve agora. Você viu quantas pessoas tinha, né? O Joel, eu estava no Rio, inclusive, numa reunião do Conselho, estava jogando Botafogo e Cruzeiro. Botafogo Cruzeiro. Agora que os dois com 40 pontos. Entrando ali na zona da Libertadores, que é um baita de um jogo. Cara, o estádio vazio. No Palmeiras e São Paulo de agora também não estava cheio. O público do Corinthians, quando lota, é 40 mil, 38 mil. Então, se a gente fizer um estádio menor... E o Morenão não é do governo do Estado. E não é do governo do Estado. E um detalhe interessante, né, Joel? A cobrança toda vem em cima do governo. O Jacques da Luz, que é do município. Que é da prefeitura. E vem para nós. Que é quem está tentando já há vários anos. Que, aliás, não é... Beleza, tá aí, gente. Assunto bacana para a gente discutir aí com a família, tá? Os destaques que não foram hoje, nós traremos amanhã, tá? Sem falta, para você, é o nosso compromisso. Falando no Morenão, gente, numa nova arena,
Eu vou sugerir rapidinho aqui, a gente tem que sugerir um nome para essa arena. Tem que ser alguma coisa que tenha a ver com Campo Grande. Põe casaco, tira casaco, é a minha sugestão. Tá bom? Um grande abraço, até esta quinta-feira, mais uma edição do A Pauta é Livre. Grande abraço para vocês.